Será que dá para passar no concurso da UFRJ começando a estudar hoje? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fala aí, que é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Se você não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRJ, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre o tempo mínimo de estudo para aprovar num concurso público. Eu vou falar da minha experiência pessoal, vou comentar também aqui da experiência de outras pessoas que eu conheço, como até inscritos aqui do canal mesmo, através das mensagens que eu recebo. Então vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu quero te apresentar um conceito chamado Lei de Parkinson. Então a gente vai ver um artigo aqui num blog que eu tenho, que eu parei de movimentar faz um tempo, porque conteúdo em vídeo é o que funciona hoje em dia, né? Blog é uma coisa lá de 2010 e tal. Até tentei levar à frente, mas não tem muito resultado. As pessoas não estão mais tão adaptadas com esse tipo de conteúdo, né? Então eu optei por dar sequência à produção de conteúdo apenas em vídeo, mas vamos ler esse artigo aqui, que é sobre a Lei de Parkinson. Se eu não me engano, eu postei isso daqui em janeiro de 2020, mas é um assunto que tem uma pertinência atemporal, né? Em qualquer época que você estiver fazendo a leitura ou ouvindo falar disso aqui, isso daqui vai te servir muito. Ó. Lei de Parkinson nos concursos públicos. Existe uma teoria conhecida como Lei de Parkinson, elaborada por Cyril Northcote Parkinson, que diz mais ou menos assim: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Essa teoria é bastante utilizada nos estudos sobre produtividade, burocracia, etc. Desconsiderados os casos extremos, podemos refletir sobre os princípios dessa lei, visando o nosso universo concurseirístico. Vamos de analogia. Imagine que um pintor foi contratado para fazer o acabamento em determinado quarto no prazo de 7 dias. Segundo a lei de Parkinson, é provável que o pintor tenha acordado um pouco mais tarde, saído para comprar o material no primeiro dia, aplicado a massa corrida no segundo, lixado as paredes no terceiro, dado a primeira demão de tinta no quarto, e assim por diante, né? Mas e se o prazo fosse de 48 horas? Nesse caso, a probabilidade maior é que ele teria acordado mais cedo para comprar as coisas, começado a trabalhar logo no primeiro dia, pintado mais rápido e usado ventiladores para secar a massa e a tinta, e assim entregaria o serviço pronto no segundo dia. Entendeu como funciona? Então vamos falar sobre como ela se aplica aos estudos. Veja bem, em 2015 eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso da Rural, estudando míseros 23 dias líquidos, com mais 2 dias de descanso. Já contei essa história aí, inclusive tem vídeo no canal. Você provavelmente conhece outras histórias como essa. Eu sei de algumas. Teve o Fernando Mesquita, que passou na PRF estudando 58 dias. O Diogo Moreira, que estudou 9 meses e passou para auditor fiscal da Receita Federal. E esses feitos normalmente são chamados de outliers, né? Os pontos fora da curva. De fato, podemos dizer que são, pois estão distantes do que costuma ser a regra. Não devemos, porém, confundir essas aprovações foguetes com genialidade. Elas foram conquistadas por pessoas normais. Eu quero frisar muito esse ponto aqui. Fernando Mesquita é péssimo em exatas, segundo ele mesmo. No Insta ele disse que trava até para fazer conta de cabeça às vezes. O Diogo Moreira passou para Receita sem aprender contabilidade. Se você for procurar aí a história dos caras, você vai se deparar com essas constatações, né? Onde eu quero chegar com isso? Acontece que eu desisti de prestar esse concurso, né, da Rural, pelo menos 4 vezes antes de decidir prestar. Motivo? Eu acreditava que não tinha tempo. Isso é total verdade, já falei com vocês aqui várias vezes sobre isso. Quase deixei de prestar esse concurso baseado na crença de que as pessoas demoram mais para passar num concurso desse porte. E eu tenho certeza que esse tipo de desistência é o mais comum no universo concurseirístico. As pessoas que deixam de estudar para um concurso pelo simples fato delas acreditarem que não tem como passar, não dá tempo. Desconsiderados os extremos, como eu disse acima, o tempo mínimo para passar num concurso pode ser muito menor do que você imagina. É óbvio, não dá para aprovar para auditor fiscal da Receita estudando 23 dias, é óbvio. Mas quanto tempo você acredita que leva para alguém aprovar para esse cargo que paga 30 mil para o resto da vida? 3 anos? 2 anos? 1 ano? Até que um desavisado elabora um planejamento brutal e passa em 9 meses, foi o que aconteceu aí com o professor Diogo Moreira, né? E se o próximo passar em 8? Se é que não rolou ainda, né? Provavelmente alguém já passou em 8 meses também. Entende onde eu quero chegar? Então o que eu tô querendo dizer com aquele artigo ali? Olha, se você chegar e falar assim, pô, eu vou levar o 2022 inteiro para passar num concurso, você tá se convidando a procrastinar. Você tem que querer passar em menos tempo. É querer passar, ou melhor, querer passar não, porque não depende só de você. Você tem que querer atingir determinado desempenho em menos tempo. Ou seja, você olha para a prova anterior, você olha para o ponto que teve na nota de corte e você fala, em tanto tempo eu estou determinando que eu quero chegar naquela pontuação. Porque se isso não acontecer e você não chegar,
provavelmente você vai ter evoluído muito nesse período, porque você se dedicou muito mais, visando ali um objetivo que era muito mais difícil, né? Você vai se desafiar muito mais e você vai sair da faixa de mediocridade. A gente vai conversar mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas vamos falar um pouquinho de ponto fora da curva agora. Olha só, isso aqui é um ponto fora da curva. E a maioria das pessoas acha que para os concursos públicos é assim que funciona, né? Eu peguei um gráfico aleatório aqui na internet só para exemplificar, mas que as pessoas que passam aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando são essa reta aqui, e que pessoas como eu, que estão aí, que estudaram 1 mês e passaram no concurso, são um pontinho aqui. Mas não é exatamente assim, na minha opinião é mais para um negócio desse aqui, ó. Porque os pontos fora da curva, eles são muito mais do que você pensa. E eu reparo isso quando eu recebo mensagem dos meus inscritos contando a história, né? Tipo, estudei 2 meses, aprovei, estudei 3 meses, aprovei. O pessoal manda mensagem agradecendo pelos vídeos e tal, até porque eu já falei desse assunto aqui no passado, né? Como furar a fila e outros vídeos que eu vou te recomendar aqui no final desse. E mudar a visão sobre quanto tempo demora para passar pode, inclusive, te fazer começar a estudar. Eu conheço gente que não começou a estudar ainda até hoje, já tem 5 anos que está tentando começar a estudar, simplesmente pelo fato de nunca ter pego ali uma notícia, né, com tempo hábil suficiente para estudar, sei lá, 6 meses, 1 ano antes da prova, que ela tinha certeza que a prova ia sair, e se considerar apto, né, nesse período para passar. A pessoa acreditava que não dava para passar. Por exemplo, editais aí de 2021 que foram suspensos ou que foram postergados, né, que saíram um pouco depois. Próprio concurso da UFRJ, né, que estava para sair no ano passado, demorou. Imagina só, se naquele mês que eles falaram assim, olha, nesse mês tem edital, você não começou a estudar porque você achava que não ia dar tempo. Já passou 1 ano. Já passou 1 ano. Então, essa imagem aqui até me dá uma ideia, olha só. Vou printar ela aqui e rapidamente eu vou te mostrar o que eu imaginei e que realmente faz muito sentido na minha cabeça. Vamos imaginar que isso daqui é a curva realmente dos aprovados ali no concurso público, algo mais ou menos assim, ó. E aí a gente imagina o tempo depois, mas essa daqui é a média, né? A maioria das pessoas, vou botar aqui, entre 6 meses e 1 ano estudando. E aqui em cima a gente vai traçar a reta dos que estudam 1 mês para passar, que seria essa reta aqui. E aí eu vou traçar uma outra reta aqui, ó, das pessoas que estudam, sei lá, 2 meses para passar. Aqui embaixo, ó, 3 meses. Já entra bastante gente e assim por diante. Na minha cabeça, pelo que eu tenho visto, tendo contato com diversas pessoas que têm experiências parecidas, porque nesse canal a gente tem uma bolha de pessoas que estudam para essa área e que prestam esse tipo de concurso, então eu tenho contato com várias histórias. As pessoas passam, cara, com 2 meses, com 3, com 4. Então vamos supor assim, em vez de 1 em 1 milhão, 1 em 1000, como a gente costuma pensar, tá mais para 1 em cada 20, 1 em cada 30, sabe? E as pessoas não passam mais ainda porque a maioria das pessoas não acredita que dá para passar. Então elas estão reprovando pela própria crença e não pela prova de fato. Elas nem chegam a tentar porque acreditam que não é possível. Antes da gente continuar o raciocínio aqui, eu queria só compartilhar uma parada com você que pode servir até de comparação aí para você saber em que ponto você tá e até onde você quer chegar e ver se, né, faz sentido essa análise daqui. E é mais para efeito de comparação mesmo, porque apesar de ser algo ruim, se comparar é meio que inevitável, então as pessoas gostam de ter assim parâmetros, né, para se balizar. No primeiro dia de preparação para o UFRJ, que eu precisava fazer ali 91 pontos para ser aprovado segundo o que tinha rolado nos últimos concursos, né, 91% da prova, eu resolvi as provas anteriores e a minha média ficou ali nos 58%. Então em 23 dias eu saí dos 58% e cheguei até os 91%. Então, eu não saí do zero, eu saí dos 58%. Eu expliquei isso lá no vídeo, né, onde eu falei de toda essa jornada. Mas fato é, muita gente acha que está saindo do zero. E não tá. Você não está saindo do zero. Pega a prova anterior da UFRJ, pega a prova anterior do concurso que você quer prestar, resolve e vê de onde você está saindo. Porque se eu sair de 58% em 23 dias e fui até 91%, se você fizer 40% hoje, 35% hoje, e você tem 2 meses, 3 meses, sei lá, para sua prova, é possível. Então assim, só para você ter uma noção também de que você não está saindo do zero, né? Provavelmente você está saindo de um ponto ali bem acima do zero. Na verdade, para você tirar zero num concurso, você teria que saber muito bem o que você está fazendo, né? Você teria que praticamente saber todas as respostas para marcar errado em todas. Enfim, espero que você esteja gostando do vídeo. Peço aqui o seu like e a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, e manda isso para um amigo, cara. Aquele amigo que você
queria ver aprovado junto contigo? Manda esse vídeo para ele. Então agora vamos continuar o nosso raciocínio. E da mesma forma, a gente pode pegar essa imagem aqui, inverter ela, né? E aí eu vou te falar uma parada agora que provavelmente você ainda não ouviu falar, que é a seguinte: tem que ter muito cuidado com a indústria dos concursos públicos, porque pode ser que estejam tentando colocar na sua cabeça que você vai demorar aí anos para passar no concurso público só para você ficar mais tempo consumindo material, pagando curso e tal, sendo que você poderia sim passar em menos tempo. Então eu vou virar isso daqui de cabeça para baixo, vou fazer uma outra linha aqui e eu vou te falar o seguinte, ó. Se aqui em cima tá a galera que demora aqui, ó, 6 meses a 12 meses para passar, e aqui tá quem demora mais ou menos aí de 1 ano a 2 anos para passar, aqui o negócio já vai ficando bem mais raro. É tão raro que alguém demore 3 anos para passar, 4 anos para passar, quanto é raro que alguém passe em 1 mês, em 2 meses. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fala, eu estudo para concurso há 2, 3, 4 anos. Mas não estuda para concurso há 2, 3, 4 anos. Se contar o período que a pessoa pegou realmente focada, acreditando na missão, se dedicando e colocando isso como prioridade na vida dela, acima de qualquer outra coisa, se contar, dá poucos meses, cara, de preparação de fato. E com interrupções, ou seja, não é uma preparação linear, o que prejudica muito no longo prazo. Então essa pessoa não estudou esse período todo que ela acha que estudou. Ela estava tensa, estava ali ansiosa esse período todo, sentindo que ela estava estudando? Tava. Mas será que ela estava realmente se dedicando? Não tava, porque senão tinha passado. Eu penso assim, eu estudo para concurso desde 2010, 11, antes um pouco, talvez. Mas eu não, longe de eu ter estudado esse período todo, era, sei lá, cara, se eu tivesse dedicado esse tempo todo só para concurso e só se preocupado com isso na minha vida, sei lá onde que eu tava de cargo público assim, né, cara? Mas não, eu fiz várias outras coisas, me dediquei a várias outras coisas na minha vida, inclusive coisas que eram lazer, que eram outras coisas, né? Então, se a pessoa passa realmente 2 anos, 3 anos estudando, é muito mais difícil que ela não seja aprovada do que ela seja aprovada, porque são poucas e raras essas pessoas. A não ser que ela tenha um problema muito grave de preparação, de planejamento, por exemplo, ficar mudando de área toda hora, ou ela está com um problema pessoal muito sério, um problema de saúde, um problema na família, e ela não entendeu ainda que ela precisa primeiro tentar resolver esse problema, ou tentar pelo menos deixar ele de uma forma que permita que ela estude, porque se você está numa situação normal aí de temperatura e pressão e você se dedica esse tempo todo, você vai passar, é natural. Então uma coisa que eu queria deixar bem claro e eu queria que você entendesse aqui é que, principalmente tirando aqui pelo que os meus amigos mais próximos falam, de como eles me veem, cara, eu não sou um gênio, eu fiz supletivo do ensino médio, as minhas notas eram normais. Só que eu acreditei, me dediquei por um tempo ali, que foi o tempo suficiente para passar na minha prova, e deu certo. Eu arrisquei me dedicar aquele tempo e não passar, e eu aceitei que isso era uma possibilidade. Eu atravessei a prova, me preparei pensando assim, olha, eu quero fazer o desempenho X, se eu não passar tudo bem, porque eu estou olhando já concurso do Ministério Público que ia sair depois, outras coisas na frente. Então eu foquei na preparação, na evolução, na nota. Eu não foquei, na possibilidade de ser nomeado naquele concurso. Até porque, como eu já era concursado na época, eu podia me dar esse luxo, sabe? Eu não ia ficar desempregado e tudo mais. Isso me ajudou com a pressão, eu confesso, claro. Porém, eu não estava mirando naquela prova, eu estava mirando através daquela prova. Eu estava pensando em fazer uma nota e o melhor desempenho que fosse possível naquele período, mas se eu não passasse, tudo bem, eu aceitei aquele risco de reprovar. E muita gente não faz isso. Inclusive, não se inscreve no concurso porque não quer reprovar. Ué, como é que você vai tentar ganhar uma coisa se você não aceita que existe ali um risco de perder? Em tudo na vida tem, cara. Esse risco existe em tudo na vida, é importante que a gente saiba disso. Aí você vai me falar, mas no concurso da UFRJ, o último que foi convocado lá só errou 6 questões. Para a área hospitalar, o cara só errou 8 questões. Tem que praticamente gabaritar. Cara, não, pera aí. Primeiro, você acertar 44 de 50 ou 42 de 50 não é quase gabaritar. Calma aí. Segundo, se fosse quase gabaritar, que nem, por exemplo, eu fiz em específica na minha prova, que eu fiz 38 de 40. Aí beleza, né? É quase gabaritar. É possível, né? A escola te acostumou a ser medíocre. Você passou a vida toda tendo que
fazer a média, tirar 6 na prova para passar de ano, e aí você acha que tirar 9 é impossível por causa da tua mentalidade de lá de trás. Isso daí é um problema que tu tá carregando desde a tua infância. Mas eu tenho certeza que você faz coisas na sua vida em que você é quase perfeito, você quase gabarita. Outras coisas, transborda aí o teu pensamento para outras atividades. Com certeza tem várias coisas que você faz, você consegue vários exemplos, que você faz com perfeição, com excelência. Pode pensar aí na tua rotina de casa, diária, no teu trabalho, num jogo que você joga, alguma coisa você faz muito bem. Só que por que você não aceita que também dá para fazer isso com estudos? Porque você tem um preconceito que foi formado lá na época da escola. E eu vou te provar que dá para fazer isso com uma proposta aqui, que é a seguinte: você vai pegar um assunto dentro de uma matéria específica, por exemplo, português, você vai pegar aí acentuação. Você vai estudar esse assunto durante 1 semana, 2 semanas, você vai resolver questões desse assunto. Você vai ver que você vai acertar 8, 9 de 10, você vai gabaritar, vai acertar as 10. Toda vez que você pegar um conjuntinho de questões para resolver, você vai conseguir uma nota bem alta. Pega aí, sei lá, um assunto dentro de outro assunto, sei lá, licitações, pega modalidades de licitação. Estuda só isso durante um tempo e depois resolve questões somente disso também. Você vai ver que você vai atingir a excelência, você vai fazer 8, 9, 10 questões de 10. E dessa forma você vai provar para você mesmo que é possível fazer um notão numa prova. Porque se você consegue no pequeno, você consegue no grande. Só que você está olhando para o problema inteiro de uma vez só. Você tem que fatiar esse problema e resolver parte por parte, assunto por assunto. Se é possível no pequeno, é possível no grande. Bom, agora que você já entendeu tudo isso que eu tinha para te falar, eu tenho para te falar também que temos mais concursos depois desse concurso que você está visando, que eu não sei qual é, né? Pode ser esse da UFRJ, ou você está assistindo esse vídeo no futuro e está pensando em outro concurso, e que você vai criar uma bagagem, vai começar a estudar se você não tiver começado ainda, e isso tem uma importância monstruosa. Você pode mudar a sua vida pelo simples fato de acreditar que dá para passar nessa prova. Você pode começar um processo aí que não vai parar mais e que você vai fazer uma evolução constante aí até o final da sua vida, né? Então eu queria te deixar como sugestão também 2 videozinhos, principalmente aqui, ó. Esse aqui, a hora de furar a fila, né? Como você vai fazer para furar a fila na aprovação. E esse vídeo aqui, ó, como aprovei em primeiro lugar, você assiste, você vai conhecer a minha história aí e ver qual foi a tática nesse 1 mês de estudo ali, extremamente dedicado à aprovação no concurso da Rural. E esse vídeo tem sim uma pegada um pouco motivacional, mas é mais para espetar você, para fazer você se movimentar, porque você é muito mais capaz do que você acredita. E com certeza tem essa questão da escola aí, de você ter sido acostumado que, pô, tirar 6, 7 era o normal e que era exceção você tirar um 10, sendo que toda criança que está na escola, se tivesse interesse, ela tiraria 10 em qualquer matéria. Não é difícil, a escola não é difícil. É muito raro que alguém, uma criança, se interesse por todas as matérias da escola. É muito raro, pô. Tem pessoa que gosta mais de matemática, outras gostam mais de história, outras gostam mais de português. Mas quando a gente se interessa por um assunto e a gente se dedica, a gente atinge a excelência nele. Isso porque, como em tudo na vida, a prática leva à perfeição. Então, treinando, fazendo questões, estudando, você vai melhorando. Uma hora você vai chegar nesses notões aí, é inevitável. Acredite em si mesmo e bola pra frente. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu!